Você já deve ter visto por aí inúmeras imagens misteriosas que rondaram a internet. Algumas, com o tempo, foram desmentidas, já outras tiveram uma explicação fomentada, mesmo que um tanto quanto forçada. Mas existe um pequeno grupo de fotos que continuam até hoje sem resposta. Aqui vai um aviso: se você é sensível a esse tipo de conteúdo, assista, por sua conta e risco. O assassinato de John F. Kennedy, em 1963, já é um dos maiores mistérios da história moderna. Mas dentro desse evento trágico, existe outro mistério, um rosto anônimo que até hoje ninguém nunca conseguiu identificar. No meio da multidão em Dallas, enquanto o caos se espalhava pelas ruas, uma mulher foi vista filmando tudo, calmamente, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Ela usava um lenço na cabeça, daí o apelido Lady Babushka, por lembrar o estilo das senhoras russas. Ela aparece em várias imagens e filmagens do dia, sempre com uma câmera nas mãos. Enquanto as pessoas gritavam e se jogavam no chão, essa mulher permanecia de pé, registrando tudo o que acontecia. E é aí que tudo ficou estranho. A polícia procurou por ela durante anos. Acreditavam que a filmagem da câmera poderia conter ângulos inéditos do assassinato, talvez até revelasse algo que ninguém mais viu. Mas a Lady Babushka simplesmente desapareceu. Nunca mais foi encontrada. Anos depois, em 1970, uma mulher chamada Beverly Over apareceu dizendo ser ela. Segundo Beverly, o FBI havia confiscado a gravação que ela tinha feito aquele dia e nunca mais a devolveu. Mas a história dela não convenceu os investigadores. Ela tinha apenas 17 anos na época, enquanto a mulher das fotos parecia ter mais de 40. A pergunta que fica até hoje é: quem era a verdadeira Lady Babushka? Ninguém sabe. Tudo o que restou é aquela figura enigmática, parada no meio do caos completo, filmando um dos momentos mais chocantes da história da humanidade. Agora, vamos para a Austrália, 1964. Robert Leseheck e sua esposa estavam explorando as águas rasas da baía de Stonehaven, na ilha Hook. Era um dia tranquilo, até que eles viram algo gigantesco logo abaixo da superfície. Eles acharam que fosse um tronco, até que aquilo se mexeu. Robert pegou a câmera e tirou várias fotos. Nas imagens, é possível ver uma criatura enorme que parece um tipo de girino monstruoso. Eles estimaram que ele tinha cerca de 20 metros de comprimento. O mais estranho é que, naquela época, não existia Photoshop, muito menos edição digital. As fotos eram reais, mas o que estava nelas, ninguém nunca soube dizer. Robert e a esposa afirmaram que o girino estava imóvel e por um momento acharam que ele estivesse morto. Só que segundos depois, ele se mexeu e nadou para longe, sumindo logo em seguida. Alguns dizem que foi só uma brincadeira com um modelo feito de lona. Outros acreditam que Robert realmente capturou a imagem de uma criatura marinha desconhecida, algo que a ciência ainda não catalogou. Até hoje, ninguém nunca conseguiu provar nada, nem que era real, nem que era falso. Era verão de 1964. Jim Templeton, um homem comum do interior da Inglaterra, saiu para passear com a esposa e a filha no campo aberto em Cumbria, um condado não metropolitano do país. Nada fora do normal. Era só uma tarde ensolarada e tranquila como todas as outras. Jim levou sua câmera para registrar o momento. Tirou algumas fotos da menina sorrindo, correndo pelo campo. Até aí tudo bem, mas quando ele revelou a foto, percebeu algo que mudaria a vida dele para sempre. Em uma das imagens, logo atrás da filha, havia uma figura. Parecia um homem, ou algo parecido com um homem, vestindo um traje branco, como se fosse um astronauta. O problema? Jim jurava que naquele dia não havia ninguém por perto. A princípio, ninguém acreditou nele. A polícia olhou a foto e disse que não tinha nada demais. Mas quando a imagem caiu na imprensa, o caso explodiu. Jornais do mundo todo começaram a publicar teorias. Seria uma entidade? Um viajante do tempo? Ou até um extraterrestre? O Homem do Espaço de Solway Firth, como ficou conhecido, virou uma das fotos mais misteriosas da história. Décadas depois, a BBC fez uma reportagem tentando esclarecer tudo. Segundo especialistas, a figura seria apenas a esposa de Jim, capturada por engano e distorcida pela luz.
A superexposição da câmera teria meio que deixado o rosto dela invisível e com uma roupa branca, parecendo um traje espacial. Parece plausível, né? Mas há um detalhe curioso. Jim usava uma câmera que mostrava só 70% da cena no visor. Ou seja, ele realmente pôde não ter visto a esposa no enquadramento. E mesmo assim, a explicação nunca satisfez todo mundo. Muitos acreditam que havia algo ou alguém que não deveria estar ali. Agora, voltamos no tempo, para 1924. O navio cargueiro SS Waterton cruzava o oceano rumo a Nova York. Entre os marinheiros estavam James Courtney e Michael Meehan, dois amigos que trabalhavam juntos há vários anos. Durante a viagem, um acidente aconteceu. Os dois acabaram morrendo intoxicados por gás enquanto limpavam um tanque do navio. Como era tradição marítima, os corpos foram sepultados no mar. Até aí, uma tragédia triste, mas comum, infelizmente. No entanto, dias depois, algo começou a deixar toda a tripulação em pânico. Vários marinheiros juraram ver os rostos de James e Michael aparecendo na superfície da água. As aparições se repetiam, no mesmo horário, sempre quando o navio cruzava determinada parte do oceano. Eram tão nítidas que o próprio capitão, Kate Tracy, decidiu registrar o fenômeno. Essa foto foi tirada, e nela claramente aparecem duas faces humanas olhando para cima, lado a lado, no meio das ondas. O retrato virou um dos registros paranormais mais famosos do século XX. Alguns dizem que foi coincidência, mas outros acreditam que o oceano não havia aceitado aquelas mortes e que os espíritos deles ainda vagavam sob as águas. Até hoje, ninguém conseguiu uma explicação definitiva. E o que mais me arrepia é que a foto continua lá, intacta, mostrando os dois rostos olhando direto para a lente, como se ainda pedissem para voltar para casa. Essa foto é o tipo de imagem que a gente olha e sente um arrepio imediato, sem nem saber o porquê. A história conta que foi tirada nos anos 50 ou 60, durante o primeiro jantar da família Cooper em sua nova casa. Tudo parecia aparentemente normal, a mesa arrumada, as crianças sorrindo, mas quando a foto foi revelada, a família percebeu que havia algo, ou alguém a mais na imagem. No canto da foto, pendurado de cabeça para baixo, aparece o corpo de um homem, como se estivesse caindo do teto, completamente congelado no ar. A figura é translúcida, mas nítida o suficiente para causar desconforto em qualquer um que olhe. As investigações da polícia tentaram entender o que aconteceu. Seria uma falha na revelação da foto? Nada disso foi comprovado. Ninguém jamais conseguiu determinar quando, onde e por quem a foto foi tirada. Até hoje, a origem do registro permanece envolta de mistério. Alguns acreditam que a imagem mostra o espírito de alguém que morreu naquela casa, talvez um antigo morador. Outros dizem que tudo não passa de uma montagem, mas há um detalhe curioso. As expressões das pessoas na mesa, elas parecem tensas, como se no fundo sentissem que algo não estava certo naquele jantar. Em dezembro de 1972, a missão Apollo 17 foi a última viagem tripulada à Lua. Entre as milhares de fotos tiradas pelos astronautas, uma delas chamou a atenção décadas depois. Na imagem, catalogada pela NASA como em branco, há uma forma clara no horizonte lunar. Uma estrutura com base larga e topo pontudo o suficiente para se assemelhar a uma pirâmide. A princípio, disseram que era apenas um erro de exposição, mas quem analisou de perto garante que o formato é regular demais para ser tão natural. E o mais estranho disso tudo é que essa foto quase não foi divulgada. Teóricos da conspiração acreditam que a NASA tenta esconder a existência de construções artificiais na Lua, pirâmides, castelos, até ruínas de antigas civilizações extraterrestres. E essa imagem, dizem eles, é uma prova que algo acabou escapando das mãos deles. Cientistas, por outro lado, insistem que se trata de uma falha na revelação da foto, uma sombra projetada ou um simples jogo de luz e textura, mas fica a dúvida se é só um erro. Por que a foto foi classificada como em branco nos arquivos oficiais? Talvez nunca saibamos, mas é curioso imaginar que bem ali, na superfície da Lua,
pode haver algo construído por mãos ou seres que não são do nosso mundo. A última história que eu vou mencionar nesse vídeo é uma daquelas que parecem saídas direto de um filme de terror, mas aconteceu de verdade. Era 1919. O mecânico Fred Jackson trabalhava em uma base aérea britânica, no esquadrão comandado por Sir Victor Goddard. Durante a manutenção de um avião, Fred sofreu um acidente terrível. Foi atingido por uma hélice e acabou morrendo instantaneamente. 2 dias depois, seus colegas de esquadrão tiraram uma foto oficial. Era meio que uma tradição reunir a equipe toda para um retrato coletivo. No entanto, quando a imagem foi revelada, ninguém acreditou no que viu. Atrás de um dos pilotos, logo na fileira superior, havia um rosto extra. E não era qualquer rosto, era o de Fred Jackson. Ele aparecia sorrindo, como se nada tivesse acontecido. No mesmo dia da foto, por coincidência. Ou talvez não, acontecia o funeral dele. Sir Goddard mostrou a imagem aos homens do esquadrão. Todos reconheceram Fred imediatamente. Era impossível confundir aquele rosto, mas como ele poderia estar ali entre eles, 2 dias depois da própria morte? Alguns dizem que o espírito de Fred simplesmente não percebeu que havia morrido. Outros acreditam que ele apareceu para se despedir do grupo, cumprindo o último dever antes de seguir em paz. E agora eu te pergunto, qual dessas fotos te deixou mais perturbado? Ou melhor, você já viu alguma imagem real que ninguém nunca conseguiu explicar até hoje? Comenta aqui embaixo.